A paz do Senhor, querido professor. Estamos em mais uma EBD Online e hoje vamos comentar a lição de juvenis de 15 a 17, a quinta lição, que trata sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. O texto como base está no livro de Atos, capítulo 2 e versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Amém? Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui para comentar sobre a lição, colaborar no estudo da lição com a nossa turminha de juvenis, né? Falando sobre o Espírito Santo, Deus presente entre nós. A nossa leitura bíblica ela está no livro de Atos, no capítulo 2, de 1 a 4, 16 e 18. E é importante, caro professor, você fazer essa leitura com a sua turma, sempre mostrando a importância de estarmos atentos, lendo a palavra do Senhor. Os objetivos da nossa lição é ensinar sobre a presença do Espírito Santo na igreja primitiva, despertar para o fato de que a promessa é para todo o que crê, e destacar o papel do Espírito Santo na comunicação da mensagem do Novo Testamento. A nossa lição está dividida em 3 pontos, e o primeiro ponto fala o Espírito Santo presente na igreja primitiva. Muito importante falar sobre essa promessa, que o Senhor Jesus, após ser assunto ao céu, ele fala para os seus discípulos e diz que Jesus deu aos discípulos uma expectativa que eles só puderam compreender na sua totalidade após a ascensão de Cristo para os céus. No iniciozinho da introdução da lição, a gente vai ver quando o Espírito Santo atuando na igreja, obedecendo a recomendação que receberam, os discípulos permaneceram em Jerusalém até que todos foram cheios do Espírito Santo. Era uma promessa e o que destaca aí é a obediência. E é muito importante nós, professores, enfatizar na nossa aula com a nossa turma de juvenis de 15 a 17 a importância da obediência. Então, diz a palavra de Deus que foram cheios do Espírito, ou seja, a plenitude inundou os corações daqueles grupos de cristãos. Coisas maravilhosas começaram a acontecer depois daquela ocasião. Os sinais eram visíveis por meio de conversões, curas, milagres, todos louvavam o Senhor e permaneciam unidos. A importância da gente destacar, né, o que aconteceu depois do revestimento de poder. Como os discípulos eram antes e após o cumprimento da promessa, a importância que teve na vida de todos aqueles que estavam aguardando a promessa, que obedeceram a palavra do Senhor, que ficaram atentos, porque o Senhor Jesus, ele diz ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. O segundo ponto fala sobre a direção do Espírito Santo. Depois do batismo no Espírito Santo, nós vemos que os crentes da igreja primitiva sentiram mais temor e nada faziam sem a direção divina. É importante ressaltar para o nosso juvenil a importância de ter a orientação de Deus em tudo o que for fazer. E nada faziam sem a direção divina, porque agora havia temor, agora havia revestimento de poder. E como diz a palavra, o texto da lição, eles reuniam-se, oravam, distribuíam tudo o que possuíam, viviam unidos em um só propósito, compartilhando. Uma das grandes provas da presença do Espírito Santo na igreja é a união dos crentes. Então, é importante
que haja união, é importante que haja oração, que compartilhem do mesmo propósito. E esse tema a gente debate com a nossa salinha para falar sobre o revestimento de poder, a atuação do Espírito Santo na vida daqueles servos do Senhor, no tempo da igreja primitiva e na atualidade, porque logo mais nos pontos principais aqui da lição, a gente vai ver que o Espírito Santo, ele foi derramado sobre a igreja e na atualidade ele permanece cumprindo o seu papel. No 2.1 podemos ver mudando os rumos. Os apóstolos, orientados pelo Espírito Santo, começaram a comunicar aos outros povos a revelação divina. Então foi aí quando Pedro é levado à casa de Cornélio, aí vale a pena também ler e compartilhar com a turma e debater o que foi que aconteceu na casa de Cornélio, a chamada de Filipe, que foi levado pelo Espírito Santo até a testemunhar em Samaria e particularmente evangelizar o eunuco. E aí são temas, são rumos que os servos do Senhor tomaram, dirigidos pelo Espírito Santo. Paulo vivia sempre na dependência do Espírito Santo para tomar decisões e sempre enfatizando a dependência do Espírito Santo, sempre enfatizando a importância de ouvi-lo nas nossas decisões. E também Deus tinha planos quando interveio o Espírito Santo e impede Paulo e Silas de seguirem a província romana, porque Deus tinha planos de enviá-los à Macedônia. Então ali a gente pode ver todo esse contexto histórico e trazer para a sala de aula e falar com os nossos alunos. Então aqui a gente dá apenas um esboço, né? E cada professor tem a sua estratégia, tem o seu método de ensino para trazer a atenção dos nossos alunos para que eles absorvam mais, com mais facilidade. E, por fim, nós temos o Espírito Santo e a mensagem do Novo Testamento. A mensagem central do Novo Testamento gira em torno do cumprimento da promessa de redenção de Deus por meio do seu Filho unigênito. O Novo Testamento ele registra como a promessa de Deus tornou-se realidade. Foi algo real, algo magnífico, algo especial, algo divino na vida daqueles que esperaram a promessa. Então vale a pena incentivar, vale a pena orientar, vale a pena conversar com nossos estudantes, com os nossos alunos, a importância, o trabalho, o papel do Espírito Santo. Haja visto que ele também é uma pessoa e a gente vai ver como em diferentes momentos da história ele atuou, porque aqui no início da nossa lição fala que as manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento, elas eram esporádicas. Algumas pessoas recebiam ocasionalmente para o exercício de tarefas, e eram reis, profetas, sacerdotes, juízes. O próprio Jesus foi ungido pelo Espírito para exercer o seu ministério. Mas deixou bem claro que após o seu retorno para o céu, enviaria de vez o Espírito Santo a fim de ficar conosco para sempre. E vivendo esse tempo da dispensação da graça, sentimos cada dia a presença do Espírito Santo, que teve início aonde? No dia de Pentecostes, né? Lá em Jerusalém. E aí vale a pena trazer o contexto histórico que está lá em Atos, capítulo 2, e interagir com os nossos estudantes a importância daquele acontecimento que marcou a história da igreja. E por fim, a gente vê o terceiro ponto, o Espírito Santo e a mensagem no Novo Testamento. A mensagem, como eu já falei antes, gira em torno do cumprimento da promessa de Deus por meio do seu Filho unigênito. E o Novo Testamento, ele registra como a promessa de Deus tornou-se realidade. Aqueles que viram a promessa
se realizar, descreveram com exatidão detalhes como tudo aconteceu. Esses cristãos escreveram muitas coisas importantes sobre o que as promessas de Deus significam para todas as pessoas. Então, o Espírito Santo foi inspirando os escritores do Evangelho que relataram como Jesus cumpria a partir da sua vida e obra. Então, a gente vê mensagens, escritos maravilhosos, né, reais, de experiências reais, vividas, desse encontro, dessa manifestação divina que culminou com a manifestação do Espírito Santo de Deus cumprindo ali na vida daqueles que esperaram o cumprimento da promessa. Então, o dia de Pentecostes é um dia muito marcante na história da igreja, na história da nossa igreja nos dias atuais. Após a morte e a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo continuou agindo e inspirando homens e mulheres a anunciarem o reino de Deus. E os relatos dos feitos realizados por eles estão escritos no livro de Atos dos Apóstolos e as cartas enviadas às diversas igrejas que haviam se organizando no início do cristianismo. Então, após o revestimento de poder, esses homens tiveram ousadia, esses homens foram encorajados, esses homens tiveram um encontro maravilhoso, de dedicação, de esforço, de comprometimento. Ele já não era mais, vamos dizer, munidos, ou temerosos em seguir com a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Então aqui diz que, para fechar a inspiração canônica, que deu origem ao Novo Testamento, o apóstolo João escreve o livro de Apocalipse e reforça a promessa mais esperada pela igreja, que é a volta de Jesus para levar sua noiva, que reinará eternamente com ele. Então, a inspiração do Espírito Santo é fundamental para a organização do Novo Testamento. E no livro de Apocalipse, isso fica evidente quando João afirma, por ao menos 7 vezes, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, na atualidade, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Então, o Espírito Santo está no nosso meio. E é Ele quem nos reveste de poder, de ousadia, de autoridade. Então, desde o início da criação, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam juntos e permanecem unidos. E a esperança da igreja é aguardar o dia glorioso da volta do Filho de Deus, da volta de Jesus Cristo, quando levará a sua igreja, a sua noiva, para reinar eternamente com Cristo. Então, que nós possamos envolver os nossos alunos, os nossos juvenis, a buscarem o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, porque a partir desse momento de revestimento de poder, haverá mais graça, haverá mais poder, haverá mais submissão, haverá mais ousadia de servir ao Senhor. Porque eles receberam o derramamento do Espírito Santo ali reunidos no dia de Pentecostes e a partir dali estavam aptos, estavam prontos, com a ajuda do Espírito Santo, é claro, para fazer o serviço do Mestre. Que Deus possa nos abençoar. E eu quero agradecer a você, caro professor, que você possa também, os ouvintes que estão ouvindo, participando deste maravilhoso momento de ensino da palavra do Senhor. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, curta, compartilhe e comente, porque só assim estaremos proclamando o ide glorioso do Senhor e levando a preciosa palavra de Deus aos 4 cantos desta terra. Amém? Que Deus abençoe e que nos dê outra oportunidade de estarmos aqui
comentando mais uma lição importante desse trimestre que está acabando, né? Estamos no 4º trimestre de 2023. Amém? Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.